Podemos começar? Está gravando? Tá gravado. Então, ok. Boa tarde, hoje é dia 27 de abril de 2001. Esse texto que eu vou ler foi preparado para um seminário da Associação Juízes para a Democracia, que seria realizado em março de 2020, posteriormente transferido com otimismo para novembro e depois cancelado por imposição da pandemia. Embora redigido há mais de um ano, achei que deveria gravá-lo como homenagem aos magistrados da AJD, medularmente comprometidos com o Estado social e democrático de direito e com as formas jurídicas que o viabilizam, resistindo e remando contra a maré de fascismo punitivista que hoje nos assola. O título que atribuí à minha intervenção foi O Poder Punitivo e a Magistratura. A propedêutica do direito penal oferece ao iniciante algumas ciladas, cuja longa sobrevida sugere e disponham elas de alguma utilidade. Uma delas, bem simples e de fácil superação, está na ambivalência da expressão direito penal. Numa palestra proferida em 1971, Sebastian Soler chamava de equívoco o fato de tal expressão ser empregada tanto para designar uma parte do direito legislado como para designar a ciência do direito penal. Para evitar incertezas, basta reservar a expressão para o saber jurídico que se ocupa da interpretação e sistematização das normas penais e usar legislação penal, programação criminalizante ou qualquer outra designação similar para referir-se ao objeto daquele saber, como propõem Raul Zaffaroni e outros. O nome da ciência direito penal estaria inconfundível com o nome do objeto da ciência, a legislação penal. Bem mais complexo será desvelar para o iniciante o conceito de poder punitivo, por conta, entre outros, de dois obstáculos epistemológicos sobre os quais nos deteremos. Estamos aqui recorrendo a uma categoria de Gaston Bachelard, esse conceito de obstáculo epistemológico, para quem o ato de conhecer dar-se sempre contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização. Isso é Bachelard. Basta considerar o percurso do conceito de culpabilidade ao longo do século XX para constatar como Bachelard estava certo. Os dois obstáculos epistemológicos que se antepõem à emergência do conceito de poder punitivo na teoria geral do direito penal residem, primeiro, na concepção de um direito penal subjetivo. Segundo, na pretensão da teoria geral do processo para equalizar o penal ao civil. Ao contrário do que possa parecer, os dois obstáculos operam em regime de colaboração e se retroalimentam, como buscaremos perceber. A concepção de um direito penal subjetivo, no sentido de uma faculdade ou pretensão do Estado correlacionável à obrigação do réu de submeter-se à pena, é artificiosa e, a rigor, incompatível com o próprio Estado de Direito, respeitoso da estrita legalidade. Sim, se a lei penal deve ser aplicada nos exatos termos de seus comandos, sem ultrapassá-los, mas também sem eludi-los, as agências do sistema penal que as aplicam não exercem nenhuma faculdade, mas sim um poder, cuja regulamentação jurídica atrela sua realização concreta a um dever, daí resultando um poder-dever. Nos crimes de ação penal pública, a esmagadora deles nos dias de hoje, a polícia obrigatoriamente investiga, o Ministério Público obrigatoriamente propõe ação penal, ambos submetidos rigidamente às leis penais e processuais penais. Tampouco existe, como anotou Antolizei, qualquer dever do réu de submeter-se à pena. Ao contrário, é a ela submetido. Também Aníbal Bruno se escandalizava com ser a submissão do réu à pena tomada como cumprimento de uma obrigação jurídica. Aliás, o saudoso mestre pernambucano, em seu livro, intitulava o tópico correspondente da seguinte forma: do suposto direito penal subjetivo. Em suma, não existe, salvo em alguns manuais de direito penal, não existe um ius puniendi, mas sim existe uma potestas puniendi. Saudemos os tributaristas, que não perdem seu tempo com discursos ocos de legitimação do tributo e falam diretamente de um poder de tributar, como, por exemplo, Hugo de Brito Machado. Para ser tributarista, não é indispensável amar o tributo.
É verdade que Hobbes mencionou um direito de punir que pertenceria ao soberano. Porém, tal direito proviria da transferência a ele, pelos súditos, de seu direito à autodefesa, incompreensivelmente travestido em direito de punir. Mas foi o próprio Hobbes quem, em passagem lapidar, deixou claro que o mal apelidado magistério penal não só exprime o exercício de um poder, mas representa o maior poder entre todos aqueles de que dispõe o soberano. Aspas para Hobbes. Portanto, como é necessário para a segurança dos particulares e, por conseguinte, para a paz comum, que o direito de usar o gládio do castigo seja transferido a algum homem ou conselho, necessariamente se entende que este tenha direito ao poder supremo na cidade, pois quem tem o direito de punir à sua discrição tem direito a compelir todos os homens a fazerem todas as coisas que ele próprio quiser, e não se pode imaginar poder maior que este. Isso é Hobbes no Do Cidadão. Locke praticamente identifica poder punitivo com poder político, frisando mais de uma vez tratar-se de um poder destinado essencialmente à conservação da propriedade. Não existe direito de punir, mas existe um poder de punir, juridicamente regulamentado no Estado de Direito, que Hobbes assinalou como o maior entre todos. Conhecer a realidade social deste poder é encargo da criminologia e da política criminal, esta última concebida não como a legislação do futuro, como pretendia von List, nem como um direito penal dinâmico, como proposto por Assua, mas sim como a ciência política do poder punitivo. Quanto mais a política criminal aproximar-se da ciência política, mais equipada metodologicamente estará para a compreensão específica deste poder, maior entre todos, cujo exame histórico revela vertentes aterrorizadoras. Mas a domesticação normativa do poder punitivo, segundo os filtros da legalidade, da constitucionalidade e da racionalidade, constitui a indelegável tarefa do direito penal enquanto saber jurídico. Removido o primeiro obstáculo epistemológico à compreensão do poder punitivo, que reside na difundida concepção de um direito penal subjetivo estatal, concepção que encobre ideologicamente o claro exercício de poder estatal que temos na persecução e na execução penal, passemos ao segundo, acima referido como a pretensão da teoria geral do processo de equalizar o penal ao civil. Antes de mais nada, cumpre realçar o merecimento da produção teórica processual brasileira a partir daquilo que Ada Pellegrini Grinover chamou da Escola Paulista, Escola Processual de São Paulo. Não obstante, parece que a ficção do direito penal subjetivo é confortavelmente reciclada por categorias jurídicas processuais, o que leva muitos processualistas a insistirem nela. Tomemos um discípulo direto de Enrico Túlio Liebmann, e um discípulo especialmente talentoso, Frederico Marx. Ele sabia claramente que o Estado tem o direito de punir apenas nos casos expressamente determinados pelo direito objetivo. Ora, um direito que só pode ser exercido nos estritos casos previstos e sob rígidas condições estabelecidas em lei, somente no hospício poderia ser chamado de faculdade. Apesar disso, Frederico Marx considerava a objeção à existência de ius puniendi irrelevante e inconsistente. Abramos aquele livro seminal de 1974, que, em certo sentido, foi o estopim para a grande difusão da disciplina acadêmica que era também seu título, Teoria Geral do Processo, de Araújo Sintra, Ada Grinover e Cândido Dinamarco. Leiamos uma passagem explicativa das similaridades entre jurisdição penal e civil. Basta lembrar que o ilícito penal não difere em substância do ilícito civil, sendo diferente apenas a sanção que os caracteriza. Antes de mais nada, este não difere em substância é discutível pelo menos desde 1867, desde o famoso estudo de Hering sobre o momento da culpa no direito privado romano. O ilícito penal é integrado pelo injusto, conduta típica ilícita, e pela culpabilidade. Mesmo do injusto penal não se pode dizer que não difere em substância do civil, porque a tipicidade não pode ser estruturada a partir da analogia, procedimento completamente viável para o injusto civil. Não há ilícito penal sem culpabilidade, mas o ilícito civil é frequentemente imputado em regime de responsabilidade objetiva.
A distinção heringuiana entre injusto subjetivo como lesão jurídica culpável e injusto objetivo como lesão jurídica inculpável, por si só revela diferenças essenciais entre o ilícito penal e o civil, pelo menos para quem leva a sério as grandes e tormentosas questões da culpabilidade. Outros problemas surgem do otimismo com o qual os ilustres autores afirmavam que a diferença entre o ilícito penal e o civil residiria apenas na sanção a elas combinadas. Apenas. Será irrisória a distância entre as sanções restitutivas ou compensatórias do direito privado, cujas cláusulas penais, em geral, apenas beliscam o patrimônio do vencido, e a pena, essencialmente inflição autorizada e mal medida de sofrimento através da radical supressão de direitos? Mesmo a violenta coerção direta administrativa, agentes da Defesa Civil despejam a família da casa prestes a desabar, ou processual, a prisão em flagrante do agressor armado, se justifica cabalmente pela remoção de um dano iminente. Não assim a pena, medida sancionatória sempre executada a frio, inevitavelmente distanciada do conflito criminalizado ao qual pretende responder. No processo civil, o decisum é construído dialética e horizontalmente. O autor demarca seu pedido, que o réu negará, confessará ou recortará e, eventualmente, reconvirá, contrapondo ao autor seu próprio pedido. Se, ao longo do procedimento, reajustarem seus interesses, dispensarão a jurisdição. No processo penal, o decisum é construído ortodoxa e verticalmente. Enquanto o processo civil encontra uma solução para o conflito, no processo penal profere-se uma decisão habilitante de poder punitivo. Sem dúvida nenhuma, um ato de poder que o Estado de Direito trata de regular meticulosamente, mas que os regimes autoritários e as forças antidemocráticas que tentam alavancar o Estado de polícia gostam de exercer sem limites e sem controle. O chorrilho de asneiras destiladas no último ano a propósito da legítima defesa presumida que se pretendeu reinventar, revela bem a pulsão pelo livre exercício do poder punitivo, naturalmente nas vestes mais limpas de um direito subjetivo do Estado. Aproximar a pena das demais sanções jurídicas tem como efeito ideológico disfarçar a brutalidade das execuções penais. No esqueminha do direito subjetivo, o condenado seria apenas um devedor apanhado pelo credor, levado à cadeia e nela mantido até pagar a dívida, como naquela lei baixo-medieval portuguesa, segundo a qual o devedor que não pagar havendo poru, seja preso e não seja solto, tá que pague, salvo se o senhor da dívida quiser. Basta colocar o Estado na posição de credor, e aí está o modelito teórico do direito penal subjetivo. Se o devedor pagar tudo, em dinheiro, se o débito tiver natureza tributária, ou em tempo, nos demais casos, o senhor da dívida o deixará ir em paz. Aproximar o processo penal do civil pode ter efeitos nefastos. Não ingressaremos na duvidosa categorização da lide processual penal. Essa questão está levantada, pelo menos, desde 1928, desde a polêmica entre Calamandrei e Carnelucci, mencionada entre nós por Galeno Lacerda. Para Calamandrei não havia lide no processo penal. Carnelucci, 2 décadas mais tarde, tentaria situar a lide entre o acusado e a parte lesada. Frederico Marx entreviu-a entre o fictício direito penal subjetivo estatal e o direito à liberdade do acusado. Nosso Jacinto Coutinho já dissecou magistralmente o tema em 1989. Por si só, tal questão mereceria um extenso desenvolvimento que encontrará autores habilitados na nova geração brasileira de processualistas penais críticos. Há umas transposições inquietantes. O que seria a efetividade no processo penal? O indicador estaria na quantidade das sentenças condenatórias? Concluiríamos que Robespierre teria sido o fundador da moderna efetividade processual penal? Fiquemos apenas em alguns efeitos da equiparação entre processo penal e civil. Pensemos na participação do juiz no processo, tema abordado com elegância pelo saudoso José Carlos Barbosa Moreira. Um juiz civil proativo, que a despeito da prova pericial, se dirija pessoalmente até o condomínio para observar em loco a obra cuja legalidade se contesta e cuja demolição se pede,
Esse juiz pode ser saudado como alguém que se capacitou para decidir com melhores conhecimentos. Já no processo penal, o juiz que protagoniza a produção da prova é um inquisidor, é um investigador, é um juiz de instrução, ao qual jamais poderia tocar o julgamento do caso. Na feliz expressão de Geraldo Prado, tal juiz, na prática, torna dispensável o processo. As reações corporativas à criação do chamado juiz de garantias revelam o quanto a cultura inquisitorial está incrustada em círculos dirigentes da magistratura. Vejamos o problema da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação, desde 2004, garantia individual. Como regra geral, quanto mais rapidamente for dirimido o conflito civil entre duas partes, melhor para elas e para o aparelho judiciário. Não obstante, sabemos que há processos cíveis que perduram por décadas em razão de complexidades inextricáveis, como se dá, por exemplo, quando a urbanização ocupa celeremente áreas cujos títulos de domínio têm raízes em cadeias de fontes documentais divergentes ou antagônicas. Mas o processo penal muito expedito costuma converter-se em justiçamento judicial sob intensa pressão da mídia. Regimes autoritários adoram juízes rápidos no gatilho. Não podemos deixar sem registro aqui a licenciosidade com a qual a mídia noticia e opina sobre procedimentos criminais em andamento, em franca violação da presunção de inocência e do direito a um julgamento justo. Tal licenciosidade expõe à maledicência pública magistrados comprometidos com as garantias processuais, ao mesmo tempo em que enaltece os pistoleiros togados. Tal licenciosidade é terminantemente proibida nos Estados Unidos. Fiquemos num só exemplo. Nos anos 50, o médico Sam Shepard foi acusado de espancar e matar sua esposa. O caso despertou interesse da imprensa. Um jornal estampou a seguinte manchete: por que Sam Shepard não está na cadeia? Tendo ele sido preso no mesmo dia. Julgado e condenado, dirigiu-se à Corte Suprema, que anulou a condenação pela interferência da mídia, afetando o direito a um julgamento justo. Quem quiser conferir é Shepard versus Maxwell, 384 US.333. Há diversos outros precedentes similares. Curiosamente, os partidários da importação incondicional de produtos jurídicos estadunidenses, como a cegueira deliberada, que não passa de ser a prima casca grossa do dolo eventual, neste único ponto preferem a prática brasileira. Ninguém quer impedir a mídia. O processo penal tem um tempo de amadurecimento, de consolidação da prova, da procura exaustiva de um contraindício que talvez reverta o sentido de um documento ou de uma gravação, da dissolução do escândalo sensacionalista que possa ter ocorrido na sua origem. Tribunais nazistas não pensavam assim. E há entre nós muita gente que continua não pensando assim. A reação à pretensão da teoria geral do processo de equalizar o penal ao civil já foi desencadeada por diversos representantes da nova geração brasileira de processualistas penais críticos. Todos nos lembramos do espirituoso artigo no qual Carnelucci comparava a ciência do processo penal à Cinderela, vivendo entre duas irmãs, belas e prósperas, que eram o direito penal e o processo civil, né? Sua infância e adolescência infelizes. Pois nosso Aurí Lopes Júnior já fez a pergunta decisiva: quando Cinderela terá suas próprias roupas? Afinal, prossegue, o processo penal possui suas categorias jurídicas próprias, sua diversidade inerente, e não mais se contenta em usar as vestes da irmã. Quando isso acontecer, estarão ruindo fragorosamente muitos daqueles mitos processuais penais dos quais se ocupou Rubens Casara. Superar os dois obstáculos epistemológicos tratados, essas duas ilusões teóricas que espolcam no ar como bolhas de sabão, significa reconhecer não apenas que o processo penal dispõe de peculiaridades impeditivas de sua completa assimilação ao civil e que não existe direito penal subjetivo, e sim poder punitivo, mas também que os procedimentos criminais constituem o canal burocrático para o exercício de um poder, do poder punitivo. Aqui se abre outra linha de investigação. Toda a formação penalística concebe a criminalização secundária, ou seja, a concreta atribuição de um delito a alguém, de uma perspectiva individualizante. Trata-se de um determinado sujeito, imputável e culpável, ao qual se aplicará uma pena individualizada em caso de concurso de agentes, cada um deles
será individualizado, terá sua pena individualizada. Se, por um lado, isso responde às exigências do princípio da culpabilidade, por outro, tende a isolar o conflito de seu contexto histórico e social, até reduzi-lo a um problema ético, com o auxílio do conceito de reprovabilidade que Frank, há mais de um século e em uma hora, incrustou na culpabilidade e que fomenta frequentemente um moralismo vulgar. Perante a autonomia moral da pessoa, o juiz pode, aferidas tipicidade, ilicitude e culpabilidade em sua conduta, condenar o réu, jamais repreendê-lo ou pior, insultá-lo. A formação penalística, portanto, adestra-nos para olhar o caso isoladamente, como um biólogo atento à matéria na lâmina de seu microscópio. Quando o biólogo perceber em muitos exames a repetição de dados que sugiram uma epidemia, notificará as autoridades sanitárias que se interessarão pela origem da epidemia e pelas medidas para revertê-la. Quando o juiz criminal decide o 100º caso semelhante, pela extração social dos réus, pelas circunstâncias da prisão, pelas provas, etc., ele tem todo o direito de desconfiar que sua jurisdição está sendo empregada num projeto maior, num grandioso projeto de controle punitivo de certos estratos sociais. Desde a obra Punição e Estrutura Social, de George Rush e Otto Kirchheimer, para muitos fundacional da criminologia crítica, as relações entre o modo de produção e o sistema penal ficaram mais visíveis. A privação da liberdade foi a pena por excelência do capitalismo industrial, medida em tempo como salário e disciplinadora da mão de obra. É de facílima compreensão o sistema penal do capitalismo industrial. De um lado a fábrica, de outra a penitenciária. Na praça, entre os dois edifícios, vagabundeia o exército de reserva que garante o nível dos salários. Basta criminalizar a greve e a vadiagem e a receita está completa. Uma visão menos perfunctória desse sistema penal reside no indispensável cárcere-fábrica de Dario Melossi e do saudoso Máximo Pavarini. Porém, mesmo mais distraído dos juristas, terá percebido que as coisas mudaram e que a atual hegemonia do capital videofinanceiro transnacional corresponde a transformações que atingem a legislação. Quem já tinha ouvido falar anteriormente em crimes chamados lavagem de dinheiro ou publicidade de emboscada? O funcionamento do sistema penal, como não percebemos anteriormente que tínhamos quase 1 milhão de pessoas a serem presas e mais do que isso a serem vigiadas, e mesmo alguns fundamentos do direito penal, neste caso não sem resistência. Da ampla literatura que se ocupa dessas transformações, que outorgaram à questão criminal uma centralidade só observada em experiências históricas autoritárias, mencionarei apenas Loic Vacan, cuja fórmula expressiva, a substituição do Estado social de direitos pelo Estado penal, correu o mundo. Alessandro de Giorgio, A Miséria Governada pelo Sistema Penal, e Jonathan Simon, Governando pelo Crime, são outras contribuições importantes para compreender as novas funções que o sistema penal desempenha no novo cenário econômico. O Dr. André Nascimento está concluindo a revisão do livro do Jonathan Simon, que estará entre nós brevemente. Não nos iludamos, o crime compensa. As ações das empresas que exploram penitenciárias privadas integram o índice Nasdaq, da chamada nova economia. Aquilo que Nils Christ chamou de indústria do controle do crime, movimenta em equipamentos de câmeras a armas, de carros a alarmes e serviços, vigilantes privados, um volume impressionante de recursos e de pessoas. Em 1991, nos Estados Unidos, a segurança privada gastou 52 bilhões de dólares e empregou 1.500.000 pessoas, enquanto a pública gastava 30 bilhões e empregava 600.000 pessoas. Em 2007, Paul Wright estimava em 750.000 o número de empregados diretos só na indústria da hotelaria punitiva. Os negócios do crime vão de vento em popa e avançam junto com o avanço do poder punitivo. O magistrado criminal tem que fazer uma opção perante o permanente atrito entre o poder punitivo, tendencialmente expansivo, como todo poder, e o direito penal, saber jurídico ao qual toca conter o poder punitivo pelos filtros da constitucionalidade, da legalidade e da racionalidade. O expansionismo do poder punitivo se revela nas inúmeras disputas entre agências do sistema penal, entre a Polícia Civil e a Militar, entre o Ministério Público e a Polícia Civil, entre ministérios públicos distintos, entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, caso do inquérito judicial, regimental, etc. Mas tal expansão ocorre também pela via legislativa. Elevação das escalas penais, criação de novos tipos legais, endurecimento da execução penal, etc. E pela via jurisprudencial,
Vale-nos como único e espetacular exemplo a criminalização analógica da homofobia com base na discriminação racial proposta pela Corte Suprema. Um poder punitivo descontrolado corrói as instituições democráticas e se instaura como coração pulsante do regime autoritário que sobrevirá. Está aí uma das grandes responsabilidades do magistrado no Estado de Direito: impedir o advento do Estado de polícia pelas banalizações da violência punitiva. A total estatização processual do poder punitivo, da qual decorre a fábula da substituição processual para explicar o caluniado em juízo, e sua alocação funcional ao Ministério Público representará o formato mais democrático? Muitas vozes entre os pais fundadores do penalismo liberal não o endossariam. Gaetano Filangieri pensava que a reforma do direito absolutista, que resultava de uma multissecular acumulação primitiva de poder punitivo, deveria restituir ao cidadão o direito de acusar, tanto quanto coibir seu abuso. A recente lei que criminalizou o abuso de autoridade foi objeto de inúmeras censuras, nenhuma das quais endereçada à disposição que expropriou a vítima de seu conflito e entregou a decisão de processar ou não ao Ministério Público, ou seja, a um provável conhecido ou amigo ou colega, ou conhecido do amigo ou do colega do autor do abuso. Será isto republicano? O juiz criminal escolhe entre ser um facilitador do poder punitivo ou ser, precisamente ao contrário, o diligente examinador da legalidade, constitucionalidade e racionalidade do poder punitivo que só ele, após o devido processo, pode habilitar. Cabe-lhe evitar o que Garrapon chamou de tentação populista, que costuma cometer aqueles sensíveis às seduções da boa imagem na mídia. Cabe-lhe precaver-se contra os terraplanistas do direito penal e contra a infieira de tolices que constitui o evangelho deles. Cabe-lhe não se conformar com a naturalização das violências do sistema penal, cujas agências policiais mataram, no Rio de Janeiro, em 2019, cerca de 1.800 pessoas, média de 150 por mês, de 5 por dia. Que tribunal no mundo alcançaria efetividade similar? E ainda há terraplanistas que acreditam firmemente que a pena de morte resolveria tudo. O ano passado, 2019, que esse texto foi escrito em janeiro de 2020, o ano passado não foi apenas de retrocesso e perplexidades. Em 15 de novembro, o Papa Francisco recebeu participantes do 10º Congresso da Associação Internacional de Direito Penal. De sua bela locução, transcrevamos uma passagem. Concretamente, o desafio atual para todo penalista é conter a irracionalidade punitiva que se manifesta, entre outros inconvenientes, no encarceramento em massa, superlotação e tortura nas prisões, arbítrio e abuso das forças de segurança, expansão do âmbito da pena, criminalização dos protestos sociais, abuso da prisão preventiva e repúdio às elementares garantias penais e processuais. Bom, parece que se alguém é infalível em certa doutrina, no caso a católica apostólica romana, suas chances de acertar em outro corpo doutrinário são imensas. Encerremos com o estudo de um caso bem instrutivo, mas para desfrutar de todas as suas virtualidades pedagógicas, convém retroceder alguns séculos. Os Estados nacionais europeus foram politicamente viabilizados através de uma acumulação de poder punitivo que, a partir do século XIII, começa a concentrar-se na figura do rei. Tal acumulação se realizou às custas não só da vítima, cujo dano material começou a ser menos valorizado do que a infração à lei do soberano, mas também das justiças senhoriais, características do mundo feudal, do antigo dever-direito da vingança, do pater, que ainda exercia poder punitivo doméstico, do asilo eclesial e de outras fontes que, ora, não nos interessam. No último quartel do século XVI, o jurista e magistrado francês Jean Bodin publicou uma obra que não só fez enorme sucesso, alcançando 40 edições até a metade do século XVII, como se tornaria um clássico da ciência política moderna pela concepção algo inovadora de soberania que trazia ali. Chamava-se Os 6 Livros da República. O que aqui nos interessa, contudo, é uma passagem marginal, onde Bodin se detém sobre como deve o soberano manobrar as penas e as recompensas. Ei-la. Porém, como as penas em si são odiosas,
e as recompensas favoráveis, os príncipes bem esclarecidos se acostumaram a remeter as penas aos magistrados e reservar para si as recompensas, para adquirir o amor dos súditos e esquivar-se a sua malevolência. E esta é a causa pela qual os jurisconsultos e magistrados trataram amplamente das penas e bem pouco tocaram as recompensas. Ficamos com a pior parte, é claro, mas uma divisão política de funções estava selada. As formas de um direito da graça, de um Gnaderecht, em mãos do soberano, estavam concluídas nas monarquias absolutistas. Não significa isto que a graça não tenha existido na antiguidade, bastando nos recordar aquilo que Sêneca escreveu para seu discípulo, que já então era imperador. Qualquer um pode matar em desacordo com a lei, mas salvar uma vida em desacordo com a lei é a sua exclusiva prerrogativa, disse ao seu discípulo Sêneca. A Revolução Francesa, naturalmente, cassou tal poder ao rei, mas foi ele exercido por algumas assembleias e depois outorgado ao primeiro cônsul. Só em 1843 a competência se bipartiu, ficando a anistia para o legislativo e a graça para o executivo. Montesquieu enalteceu as propriedades políticas da clemência. Também Kant o fez, frisando ser ela, de todos os direitos do soberano, aquele que dá mais brilho à sua grandeza. Contudo, para o filósofo, nos crimes dos súditos uns contra os outros, a graça configuraria uma injustiça. E assim o direito do soberano estaria limitado aos delitos contra ele próprio, ou seja, ao extenso âmbito do lesa majestade. Por dois ângulos é compreensível a posição de Kant. De um lado, para ele, a lei penal é um imperativo categórico, ou seja, prescreve uma ação necessária por si mesmo e autofundamentada, sem qualquer outra finalidade ou propósito. Basta recordar o exemplo insensato da obrigação de executar o último condenado, mesmo após a dissolução da sociedade civil. Bom olfato teve Nietzsche ao registrar que o imperativo categórico cheira a crueldade. Por outro lado, perdurou até o século XVIII a prática de, em certos casos e sob certas condições, ou em certos casos e em certas condições, a solicitação de graça ao rei ser instruída com o perdão da vítima ou dos seus parentes, quando a vítima estava morta. No estudo precisamente sobre o tema, Tomás de Valente informava que um dos requisitos normalmente considerados para a concessão do indulto real era a existência de perdão da parte, ou mais exatamente, a inexistência de querela, motivo pelo qual era sempre útil aos solicitantes do indulto a escritura do perdão. Essa prática e a concepção sacral da pena explicam por que, para Kant, o sujeito passivo do delito, e não o soberano cuja lei foi violada, era o senhor do poder da graça. Digamos que a opinião do filósofo neste passo ateve-se mais aos costumes do que à sua metafísica. Não é? Por causa dos costumes, que a metafísica dos costumes. O fato é que o poder da graça, repartido no Brasil entre o Congresso Nacional, com sua atribuição exclusiva sobre anistia, está na Constituição, artigo 41, inciso 8º, e o presidente da República, a quem troca privativamente, artigo 84, inciso 12 da Constituição, conceder indulto e comutar penas, configura, nas palavras do mestre Paulo Bonavides, uma das mais perfeitas e poderosas técnicas da concepção liberal que o Estado tem a seu dispor para cicatrizar feridas no organismo político da nação. A tal poder impôs à Constituição da República alguns limites. São insuscetíveis de graça ou anistia os crimes de tortura, comércio de drogas ilícitas, terrorismo e os integrantes da classe dos mal chamados crimes hediondos, como expressamente nela demarcado. As coisas estavam assim quando sobreveio o decreto 9.246, de 21 de dezembro de 17, concedendo o chamado indulto de Natal. Subscrito por um presidente da República politicamente desgastado, o decreto não se afastava muito dos modelos anteriores, inclusive quanto à maior abrangência. Logo após a promulgação da Constituição, no governo José Sarney, a pena máxima dos crimes indultados era de 4 anos. Passou para 6 com Fernando Henrique Cardoso. Foi para 8 no segundo governo Lula. E para 12 no governo Dilma Rousseff e no decreto do Temer. Havia, pois, uma tendência de suprimir tal requisito, talvez porque alguém no Conselho de Política Criminal e Penitenciária tenha chegado à brilhante conclusão de que condenados a penas longas não são menos merecedores de clemência do que condenados a penas menores, e quiçá mereçam mais. Talvez um iluminado lá.
Também a exigência do tempo de privação da liberdade efetivamente cumprido para não reincidentes condenados por crimes sem violência ou grave ameaça caía no decreto para 1/5. A imprensa, particularmente os colunistas que diariamente opinam sobre questões judiciais sem nunca terem aberto um só livro de direito, a imprensa não tinha dúvidas. O indulto representava uma nova investida contra a entidade sui generis denominada Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República propôs ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto. Em sua inicial, reconhecendo, embora que o indulto é ato discricionário e privativo do presidente da República, frisava que tal discricionalidade deveria ser usada nos limites da Constituição. Bom, os únicos limites que o leitor minucioso da carta encontrará residem na vedação do indulto aos crimes expressamente arrolados no artigo 5º, inciso 43. E do fato de ter a Constituição proibida a concessão de indulto a estes, e apenas a estes, se podem extrair consequências importantes e bastante óbvias. O requerimento da Procuradoria-Geral da República ainda afirmava que a finalidade constitucional do Instituto, do indulto, é prevenir o cumprimento de penas corporais desproporcionais e indeterminadas, sem se dar ao trabalho de explicar como é que se previne algo que já está ocorrendo e como seria possível no Brasil a aplicação ou execução de pena indeterminada. Para a Procuradoria-Geral da República, haveria um limite do indulto no livre exercício da função penal pelo Judiciário, elencando a seguir todos os objetivos proclamados pelas teorias legitimantes da pena e jamais demonstrados pela pesquisa empírica. Inibir práticas semelhantes por outrem, reabilitar o infrator, toda essa baboseira, toda essa churumela infecunda e desmoralizada estava lá. Não fosse o bastante, a Procuradoria-Geral da República assegurava que o decreto incidia na vedação constitucional ao Poder Executivo para legislar sobre direito penal. Olha que asneira. E ainda violava os princípios constitucionais da separação dos poderes. Esse último argumento, só Freud dissecaria até o osso, porque quem estava tentando violar a separação de poderes era exatamente a Procuradoria-Geral da República. Como estávamos no recesso forense, foi o pedido de liminar submetido à presidência do Supremo Tribunal Federal, ocupado então pela eminente ministra Carmen Lúcia, a quem nesse momento quero homenagear, porque anteontem um desses colunistas que vivem tentando pressionar os tribunais a propósito de suas opções político-partidárias estranhou a sua mudança de voto. Eu quero dizer que a ministra Carmen Lúcia, aos seus predicados, que todos reconhecem, da sua integridade, do seu preparo técnico, da sua excelente formação jurídica, agregou mais um, a coragem. Só um magistrado corajoso, num caso assim, é capaz de reformular à vista do que, enfim, a sua opinião. Então, quero fazer esse elogio aqui. Mas seleciona do seu despacho uma passagem com o seguinte teor: indulto não é nem pode ser instrumento de impunidade. Essa palavra impunidade é um pouco marcada, não só por seu intenso uso jornalístico e político-partidário pelo mais arraigado conservadorismo, deve ser a mais empregada no parlamento pela bancada da bala, mas, sobretudo, pelo paradoxo de ser empregada quando a punição efetiva, que só pode ser aferida pelo número de condenados, vive entre nós sua maior ascensão histórica. Substituindo-a pela palavra impunibilidade, que dispõe de cidadania jurídico-penal, teríamos que indulto não é nem pode ser instrumento de impunibilidade. Mas ele não é outra coisa senão isto, e exatamente isto. Basta ler o Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela anistia, graça ou indulto. Artigo 107, inciso 2º. Ora, se nem a graça, que veio ao mundo precisamente para isto, pode opor-se ao poder punitivo, nada pode fazê-lo. Muito menos qualquer princípio, como, por exemplo, os da legalidade, da culpabilidade, particularmente quando flexibilizados no pau de arara metodológico neoconstitucionalista. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro dirigiu-se ao relator, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, demonstrando os efeitos catastróficos da suspensão de uma válvula que há 3 décadas estava incorporada à gestão penitenciária brasileira, com seus problemas drásticos de superlotação. O ilustre relator fez, então, uma espécie de revisão do decreto. O dispositivo que requeria o cumprimento de 1/5 da pena passou a exigir 1/3, e foram expurgados dos efeitos do decreto os crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, tráfico de influência,
crimes financeiros, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Qualquer semelhança com o cardápio criminalizante da entidade sui generis Lava Jato deve ser mera coincidência. Mas o que espanta aqui é como o relator superpõe suas convicções acerca do tempo de cumprimento da pena e dos delitos que não merecem, alcançados pelo indulto, às do presidente da República, ao qual competiria privativamente, como reza a Constituição, decidir sobre a matéria. Durante algum tempo vigorou entre nós um decreto redigido a 4 mãos, 2 do presidente da República e 2 do ministro da Corte Suprema. Num trecho de suas anotações para o voto oral, o ministro Roberto Barroso argumentou com o que chamou de exemplo aleatório, embora aparentemente nada tenha de aleatório. O deputado Eduardo Cunha, diz ele, foi condenado em 2º grau de jurisdição a uma pena de 14 anos e 6 meses e, portanto, seria beneficiado, o que não ocorreria com a exigência de 1/3 da pena cumpridos e o limite de 12 anos. E as dezenas de milhares de condenados a 14 anos e 6 meses fiquem assim alijados do indulto que seu colega célebre não pode receber por alguma razão que não está explicitada com clareza. O poder punitivo segue aqui o brado das torcidas belicosas nos estádios. Pega um, pega geral. Por maioria de votos, a Corte Suprema revogou a cautelar e julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, tendo liderado a divergência com extenso voto o eminente ministro Alexandre de Moraes. Antônio Manuel Espanha entreviu no poder da graça um resíduo daqueles anteriores poderes taumatúrgicos dos reis, sobre os quais Marc Bloch nos legou uma obra-prima. Se a sua opinião for correta, parte de nossa Corte Suprema, neste episódio, quase se aproximou da tradição dos soberanos que curavam escrófulas apenas impondo suas mãos aos pacientes súditos. Este caso tem características político-criminais únicas, porque revela como o poder punitivo, sempre à busca de expansão, naquele instante resolveu investir contra o poder de graça, seu ínfimo e residual oponente. Um olhar negativo sobre a clemência participou intensamente dos regimes autoritários do século XX. Em 1934, o lema dos juristas nazistas era: antes, nenhuma pena sem lei, agora, nenhum delito sem pena. Expressões similares não infestam hoje enormes setores das mídias sociais? A esperança de que a pena, que consiste nada mais nada menos na imposição de sofrimento a seres humanos, a esperança de que a pena seja um instrumento de transformação social, é um equívoco trágico, desmentido pela vocação conservadora que a pena historicamente sempre revelou. Infelizmente, muitos setores do campo progressista brasileiro não perceberam isto. Uma frente de luta que mereceria a adesão da magistratura democrática objetivaria uma alteração no artigo 107, inciso 9 do Código Penal, que contempla com extrema avareza o perdão judicial, restrito aos escassos casos previstos em lei. Lutemos por um dispositivo genérico que ponha nas mãos de quem exerce o poder punitivo a oportunidade de exercer clemência. Pense-se naquilo que os velhos penalistas chamavam de pena natural, já previsto entre nós, nos artigos 121, parágrafo 5º e 129, parágrafo 8º do Código Penal. O motorista que imprudentemente causa um acidente no qual morre o filho que o acompanhava precisa de sofrimento penal? Além da restituição in íntegro, no artigo 249, parágrafo 2º, da provocação ou retorção, artigo 140, parágrafo 1º, ou da motivação nobre, artigo 242, parágrafo único do Código Penal, que o legislador sovina restringe, respectivamente, a subtração de incapazes à injúria e ao parto suposto, quando, obviamente, poderiam ser expandidos para hipóteses assimiláveis inúmeras outras situações, por exemplo, imperativo de consciência, certos excessos, em princípio puníveis, mereceriam o perdão judicial. Um dispositivo genérico que mencionasse exemplificativamente os fundamentos já admitidos e estimulasse sua aplicação analógica, sempre cabível, né? Como já dizia Carrara, de caso a caso, a escusa, né? Conferiria ao poder punitivo que o juiz maneja um necessário contraponto, que, ao contrário do que pensariam alguns, na verdade representaria um aumento do poder jurisdicional. O vigente culto à pena, disseminado na vida nacional, é talvez o maior perigo para o Estado de Direito desenhado por nossa Constituição. A magistratura brasileira tem um papel relevantíssimo a cumprir nessa conjuntura, e esse papel não é outro senão conter o poder punitivo. O eixo da sociabilidade democrática não está no sofrimento, e sim na liberdade e no pão.
ou, mais exatamente, no pão e na liberdade. Muito obrigado.